Algo mais no Natal. Ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe em mais esta valiosa oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, em especial neste mês de dezembro, em que a Casa da Irmã Rosa comemora 101 anos, em especial nesta data de hoje, 25 de dezembro, dia em que convencionamos aqui na Terra ter sido o nascimento de Jesus. Então, é motivo de muita alegria e gratidão podermos estar aqui hoje reunidos para pensarmos um pouco mais sobre as lições do aniversariante do dia de hoje. E vamos hoje trazer a passagem que está registrada pelo evangelista Lucas de forma privativa, exclusiva, no capítulo 24 do seu evangelho, versículos 13 até o 35. Lucas registra que 2 discípulos de Jesus, logo após a crucificação, viajavam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre os acontecimentos da crucificação. Enquanto estavam conversando e discutindo entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Entretanto, seus olhos estavam fechados, eles não conseguiam ver que era Jesus. Seus olhos estavam impedidos de reconhecer o Cristo. Então, Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que vocês estão trocando enquanto estão caminhando? E eles pararam, com o rosto sombrio. E um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? E Jesus lhes perguntou: quais fatos? E eles responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Os principais sacerdotes, continuaram os discípulos, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos,
nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Jesus então lhes disse: insensatos e lentos do coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, foi-lhes então interpretando as Escrituras sobre tudo o que lhe dizia a respeito. Aproximava-se então o povoado, Emaús, e Jesus simulou que ia mais adiante. Os 2 discípulos, porém, disseram para ele: permanece conosco, pois cai a tarde, o dia já declina. E ele então aceitou e entrou para ficar com eles. Uma vez à mesa, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu para eles. Então os olhos dos 2 discípulos se abriram e eles reconheceram o Cristo somente neste momento. Ele, porém, ficou invisível diante deles e disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se os 2 e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Essa, meus amigos, foi a passagem que escolhemos para motivar a nossa conversa de hoje, cujo tema é Natal com Jesus. Vamos procurar, a partir da análise desta passagem, compreendermos o que é o Natal com Jesus. Diferenciarmos o Natal do mundo com o Natal do Cristo. Ora, na passagem, muitas lições nos são trazidas. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 95, intitulada O Amigo Oculto, comenta essa passagem. E vamos nos apropriar de alguns dos seus comentários. Emmanuel diz que aqueles 2 discípulos estavam amargurados, angustiados, estavam na dúvida, estavam abatidos com todo o acontecimento do Calvário, com o fato da crucificação. E eles vinham entre si discutindo, reclamando, vinham entre si lamentando todo aquele acontecimento, né? E apareceu então aquele homem para eles desconhecido, e este homem foi lhes esclarecendo, usando a própria escritura que os 2 discípulos conheciam. Então ele foi lhes esclarecendo, e aqueles homens foram então saindo daquele desespero, daquela angústia que eles estavam, e foram sentindo um agradável bem-estar, na medida em que o Cristo trazia uma argumentação confortadora. Na verdade, aqueles homens receberam um atendimento fraterno do próprio Cristo durante o caminho de Emaús. E somente quando chegam na hospedaria que vão perceber que era o Mestre, né? Quando ele vai partir o pão, significando que Jesus tinha uma forma particular de partir o pão. E logo em seguida ele desaparece. E essa lição Emmanuel vai trazer para as nossas vidas, para as nossas estradas simbólicas de Emaús, nós, os aprendizes do Cristo. Todos os dias nós estamos lidando com as nossas dores, com as nossas aflições, e também ficamos amargurados, também ficamos angustiados, em dúvida, abatidos. Nos rebelamos, reclamamos, nos vitimizamos, e sempre aparece um desconhecido na nossa estrada de Emaús. Esse desconhecido traz uma voz diferente, como diz Emmanuel, traz esclarecimentos mais firmes,
E é o próprio Cristo, através, né, de muitos de nós, trazendo novamente o conforto para os discípulos na estrada de Emaús. Jesus, diz Emmanuel, concluindo o seu texto, busca os viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Então vejam como que isto tem a ver com o nosso momento atual, né? Porque Jesus trouxe explicações lógicas à luz dos textos sagrados. E essas explicações lógicas fizeram com que os discípulos se acalmassem, que ficassem confiantes novamente, que recuperassem o ânimo. Então, a estrada de Emaús, ela está significando nas nossas vidas a falta de fé, a dúvida que nós entramos quando nós entramos nos momentos de dores, quando nós estamos nos nossos embates com as aflições. Então somos tomados de uma descrença íntima, a nossa fé vacila, em alguns momentos cremos, em outros descremos. Assim, somos socorridos na nossa estrada de Emaús, que é o nosso caminho de crescimento espiritual. É quando vamos entendendo o significado da dor, o significado das provas, das expiações, das dificuldades que passamos. E nos dias atuais, nós, especialmente nós, cristãos e espíritas, precisamos construir esta convicção ao longo da nossa estrada de Emaús, porque afinal de contas, os espíritos nos demonstram a continuidade da vida através das curas, das aparições, das materializações, dos diálogos estabelecidos, de tantas e tantas mensagens recebidas. Então a verdade evangélica, ela se faz presente também na nossa estrada de Emaús, e ela vem para também nos revigorar, para que possamos continuar conversando, difundindo as lições do Cristo, que são as lições que vão nos levar ao caminho da felicidade. E Jesus sempre está conosco, Jesus sempre está presente entre nós. Afinal, ele mesmo disse isso em muitas ocasiões. No registro de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, Jesus vai nos dizer: em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Jesus está dizendo que se nós estivermos reunidos em seu nome, ele está no meio de nós, ele está na nossa estrada de Emaús. Mas é preciso estar em nome dele. Allan Kardec, comentando esse versículo na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele vai desenvolver o princípio da comunhão de pensamentos, que é a condição para o Cristo estar conosco. Quando nós abrimos mão das questões menores e nos unimos em torno das questões maiores. Quando nós abrimos mão das nossas questiúnculas e visamos um objetivo superior. E aí passamos a ter comunhão de pensamentos, de sentimentos, de intenções, abrindo mão dos nossos interesses pessoais, mesquinhos e pequenos. Aí, quando estivermos reunidos desta forma, estaremos reunidos em nome de Jesus e Ele estará conosco. Quando, então, nós estaremos abrindo mão dos objetivos imediatos para pensarmos nos objetivos que verdadeiramente têm valor na nossa vida, né? Então vejam que o Cristo está entre nós a depender de como está sendo a nossa postura mental. O Cristo nos falou: não vos deixarei órfãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. Vejam quantas vezes Jesus está se referindo a estar sempre conosco, aqui nesse momento agora em que nós estamos conversando, em que nós estamos unidos em comunhão de pensamento, nesta data em que comemoramos o seu aniversário.
Ele está entre nós, nos inspirando, nos mostrando caminhos para resolvermos as questões da nossa vida, das aflições. Então vejam que a lição dos 2 discípulos da estrada de Emaús mostra que a vitória do cristianismo, ela se alicerça na chamada ressurreição, ou na aparição do Cristo em corpo espiritual. Ele veio para trazer a certeza para os seus discípulos de que a morte não existia. E isto foi trazendo convicção aos seus discípulos. Lá, os cristãos da primeira hora, vamos dizer assim, eles preferiam a morte do que negar o Cristo. Então vejam como que a convicção na continuidade da vida, como que isso vai fazendo nós agirmos diferente. Como que Jesus está sempre presente na nossa vida, como estava na vida daqueles homens após a sua desencarnação. Ele desencarnou, mas ele não morreu. Ele desencarnou, mas continuou caminhando conosco, né? O Cristo, as pessoas que se reuniam nas sombras das catacumbas sentiam a presença do Cristo. As pessoas que iam para a arena dos circos e testemunhavam uma fé impressionante porque sentiam a presença do Cristo na sua estrada de Emaús. Se abjurassem o Cristo, não morreriam, mas eles se mantêm firmes na sua fé, preferem escolher o caminho da desencarnação a terem que negar a sua fé. Então são exemplos que nos mostram o Cristo presente na nossa estrada de Emaús. O Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, no capítulo dedicado a Joana de Cusa, vem nos falar que ela, no ano de 68, juntamente com seu filho, foram levados à fogueira, porque eram seguidores do Cristo. Vejam o crime que eles cometiam, seguirem o Cristo. E quando eles são levados à fogueira, é porque eles não queriam abjurar, eles não queriam negar a sua fé. E quando eles estão na fogueira, já com o fogo chegando aos seus corpos físicos, o carrasco lhe pergunta se o Cristo dele só ensinou a morrer. E ela reúne suas forças e responde que não somente a morrer, mas também a vos amar. Esta é a convicção que a presença do Cristo em nossa vida nos traz. E Humberto de Campos relata belamente no final do seu capítulo que quando ela estava naquele auge do sofrimento da fogueira, ela sente a mão confortadora do Cristo a lhe dizer: Joana, eu estou aqui. E para todos nós, meus irmãos, na nossa estrada de Emaús, o Cristo também coloca a sua mão confortadora sobre nós e nos diz: eu estou aqui. Tenhamos confiança nas nossas dores, tenhamos certeza de que tudo tem solução nas nossas vidas, que todas as dificuldades que nós estamos passando são para o nosso próprio crescimento e o Cristo está ao nosso lado, como estava ao lado daqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. E nós sentimos a presença do Cristo quando nós seguimos as suas lições, quando nós estamos socorrendo alguém em sofrimento, quando nós estamos vencendo uma fraqueza nossa, quando nós estamos perdoando uma ofensa, quando nós estamos orando e sentindo os eflúvios que são emanados do alto. Tudo isto são possibilidades que nós temos de sentir a presença do Cristo, que nos falou que sempre estaria conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o discípulo fiel do Cristo, aquele que compreendeu as suas lições, chega a um ponto de identificação tão grande com Cristo que passa a senti-lo em si próprio, como disse o apóstolo Paulo, lá quando escreve aos Gálatas, capítulo 20, versículo 2, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. O que é isto senão o Natal com Jesus? Se queremos entender o que é o Natal com Jesus, olhemos para esta instrução, para esta declaração do apóstolo: já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Natal com Jesus é o renascimento, é a ressurreição do Cristo em nossos corações.
O Natal no mundo que estamos acostumados, ele é completamente diferente desse Natal. Mas podemos dizer que é um momento válido, sim, de confraternização nesta data simbólica do nascimento do Cristo, de 25 de dezembro. É um momento, sim, que estamos talvez preocupados excessivamente com a festa, com a comida, com a bebida, com o presente, com as tradições, com o simbolismo. Mas tudo isto feito dentro de um equilíbrio, isto não é condenável, uma vez que nós ainda temos muito essa necessidade material, mas precisamos trazer um pouco do Natal do Cristo para o Natal do mundo, né? E isto se faz quando nós nos lembramos dele no Natal do mundo, quando nós oramos, quando nós pensamos que presente nós vamos dar para o aniversariante. O maior presente que o Cristo pode receber, imaginamos nós, é ver cada um de nós seguindo as suas lições, é ver cada um de nós agindo, pensando, falando, sentindo de acordo com as suas lições. Então isso só vai acontecendo quando Cristo nasce em nós, quando dentro do nosso mundo interior se faz o Natal. Então assim nós vamos transformando o Natal do mundo no Natal do Cristo. Isto é o verdadeiro sentido do Natal nos nossos dias de hoje. Então é seguirmos suas lições, é não decepcionarmos o Cristo e os seus mensageiros, os seus seguidores, aqueles que trouxeram a doutrina espírita, com atitudes equivocadas de nossa parte. Allan Kardec nos chama muito a atenção sobre isso no livro A Gênese, no capítulo 17, no item 30, quando ele diz: que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, o luxo dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Grande reflexão de Kardec para trazermos para esse momento em que estamos pensando no Natal com Jesus. Natal com Jesus é quando nós nos afastamos de qualquer tipo de honra, de desejo de poder, de luxo, e quando nós vivemos na simplicidade, quando nós trabalhamos a humildade. Não que não se possa viver na humildade e na riqueza. É possível sim, mas são coisas íntimas de nós. Quando nós entendemos o nosso papel, entendemos quem somos e o que estamos fazendo aqui, assim nós vamos construir o Natal com Jesus dentro de nós. Com este que Emmanuel chamou lá na página que relatamos do Caminho, Verdade e Vida, o nosso amigo oculto. O amigo que está agora ao nosso lado. O amigo que está seguindo conosco, nos inspirando para nós solucionarmos as dificuldades, para nós convivermos melhor com as pessoas, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, para nós entendermos de forma clara o que é o reino de Deus dentro de nós, porque nós ainda insistimos no reino material, insistimos em exclusivamente um Natal exterior, e é hora de nós começarmos a trazer o Natal interior para dentro do nosso Natal exterior. Isso significa mortificar o orgulho, mortificar o egoísmo, se ver na condição do filho pródigo que, após gastar toda a herança do pai, se arrepende, observa os seus equívocos e retoma a casa do pai, refazendo o seu caminho para que possa assim ter o Natal com Jesus. O Natal com Jesus daqueles dois discípulos na estrada de Emaús se deu naquele momento onde eles identificaram que o Cristo não morreu, que o Cristo continuava a lhes inspirar, construindo assim este Natal dentro de nós, né? Aprendendo a lidar com as dores, aprendendo a, no nosso caminho de Emaús, a encontrar as orientações do Cristo para aliviar, para confortar as nossas dores. Diferentemente do que fazemos
porque assim fizeram os discípulos, eles se afastaram de Jerusalém, indo para Emaús, e nós simbolicamente nos afastamos da Jerusalém interior, que simboliza a nossa fé, simboliza a nossa paz, simboliza a nossa comunhão com Deus, e vamos também em busca de Emaús. Mas neste caminhar nós vamos mudar de ideia, porque vamos encontrar o Cristo e vamos chegar em Emaús, como fizeram aqueles 2 discípulos, e imediatamente voltarmos para Jerusalém, para o templo íntimo, para a confiança, para a certeza da imortalidade da alma. Sairmos do desânimo, como aqueles 2 discípulos saíram diante das dores, e voltarmos para o otimismo, para a alegria, para o bom ânimo que o Cristo nos recomendou. A crucificação do Cristo não foi o fim, porque o seu retorno em diversas aparições demonstrou para aqueles fiéis que estavam lá que a vida continuava. E isto mostra também para todos nós, neste momento atual, e que a crucificação, que hoje simbolicamente podemos enxergar a crucificação nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições. Após estas dores, nós passaremos a viver uma vida melhor. Então, como aqueles discípulos, nós também estamos sendo confortados pelo caminho. Estamos sendo confortados pelo caminho, pelo Cristo, pelos seus mensageiros, em especial através da doutrina dos Espíritos. Portanto, meus amigos, Natal com Jesus é quando nós vivemos nesta vida olhando para a vida futura. Quando nós atuamos nesta vida, mas temos um projeto maior. Temos um projeto para o além-túmulo. Temos um projeto para todas as nossas existências corporais, que em verdade significam uma única vida, que é a vida da simplicidade e ignorância até a vida da perfeição. Então, na existência atual, na nossa estrada de Emaús, nós temos que cultivar a esperança, que é daquele que sabe esperar, mas está agindo no presente. É daquela resignação dinâmica. É daquilo que Allan Kardec nos falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. No subtítulo O Ponto de Vista, quando nós colocamos o nosso ponto de vista para o além-túmulo, para a vida espiritual, para a vida futura. Então nós vamos viver no dia de hoje, apesar das aflições, nós vamos viver com confiança e com certeza de que para o nosso futuro nós estaremos mais felizes. Então, quando nós temos essas convicções, isso é o Natal com Jesus, porque aí nós passamos a pensar, a agir, a falar de acordo com as suas lições. Este é o Natal com o Cristo, é o Natal dentro de nós, no nosso mundo íntimo e não no mundo exterior. O Natal do mundo exterior, repetimos, é sim válido desde que ele seja feito de uma forma equilibrada, porque é um momento de confraternização, mas o mais valoroso Natal é o Natal dentro de nós. E lembremos ainda mais que Jesus também utiliza das nossas mãos, utiliza da nossa fala para consolar, para confortar outros discípulos que estão na estrada de Emaús. Então vejam que é através de nós que o Cristo age, para conduzir aquelas pessoas que se apresentam até nós de uma forma ou de outra, em qualquer lugar, não na casa espírita exclusivamente, em qualquer lugar. E nós, que já tivemos acesso às lições da doutrina espírita, temos a possibilidade de conduzir também este discípulo para a hospedaria da confiança, como nos falou Emmanuel, quando nós vamos falar das lições do Cristo, quando nós vamos simbolicamente partir o pão espiritual, porque partir o pão espiritual é repartir
a paz, é repartir a esperança, é repartir o bom ânimo, é repartir a alegria, repartir o otimismo, repartir o entendimento da vida que nós passamos a ter na medida em que conhecemos a doutrina dos Espíritos. Este é o Natal, dentro de mim, dentro de cada um de vocês. É o sentido espiritual do Natal. E todos os anos nós temos a possibilidade de renovar as nossas esperanças, de renovar este Natal, de projetar para um ano futuro novas perspectivas na nossa vida, modificando o nosso mundo íntimo, buscando o paraíso que está dentro de nós, meus amigos. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Se perguntar: o que eu busco? Quem sou eu? Qual é a minha meta? Qual é o meu projeto de vida? Assim, nós vamos nos encontrando com Jesus no caminho de Emaús, vamos ajudando outras pessoas a se encontrarem também com Jesus no caminho de Emaús e vamos construindo o Natal com o Cristo. Natal que não é Natal de templo exterior, Natal que é de templo interior, de templo íntimo, onde nós realizamos o nascimento ou renascimento do Cristo agora dentro de nós. E para nós concluirmos as nossas reflexões acerca do Natal com Jesus, nós vamos trazer uma dissertação do Espírito São Luís, que foi dada na Sociedade Espírita de Tours, no dia 24 de dezembro de 1862, ou seja, na véspera do nascimento do Cristo, no ano de 1862. Isso está registrado na Revista Espírita de abril de 1863. Nós vamos trazer apenas o primeiro parágrafo da sua dissertação e recomendamos a leitura a todos, né? Revista Espírita, abril 1863, dissertação de São Luís intitulada Festa de Natal. E São Luís vai nos falar assim: esta é a noite em que, no mundo cristão, se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também vos alegrar e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como esta criança. Como ele, ela virá esclarecer os homens e mostrar-lhes o caminho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como os magos, virem também a esta doutrina pedir o socorro que já não encontram nas ideias antigas. Não mais vos trarão incenso e mirra, mas se prosternarão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que os deve guiar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem. Em breve podereis, com o mundo inteiro, celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. E São Luís continuando desenvolvendo a sua dissertação. Mas neste parágrafo nós vemos a correlação que São Luís faz do nascimento do Cristo com o nascimento da doutrina dos Espíritos. Nós podemos, através da doutrina espírita, construir o nosso Natal íntimo, construir o nosso Natal com Jesus, que possamos aproveitar de todas as lições que nesta casa abençoada de Irmã Rosa tem nos sido ofertada ao longo de todo o ano, para nós irmos pouco a pouco construindo dentro de nós o reino de Deus, aquilo que o Cristo nos falou. Que todos possamos ter um bom Natal com as nossas famílias, num ambiente de confraternização, mas sem nos esquecer de que o aniversariante é o Cristo e nós precisamos presenteá-lo com as nossas boas atitudes, bons pensamentos, boas ações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E vamos agora fazer a nossa prece para encerrarmos as reflexões desta oportunidade. Senhor e Mestre Jesus, como é bom, Senhor, senti-lo presente entre nós,
neste momento em que relembramos suas lições, nesta data tão significativa para nós, Senhor, em que, como nos dizem os Espíritos, o Senhor se aproxima mais do nosso planeta e modifica a psicosfera entre nós, faz com que cada um de nós sejamos mais fraternos uns com os outros. Muito obrigado, Jesus, por estar sempre nos acompanhando no nosso caminhar evolutivo. Abençoa todos nós que aqui agora estamos conectados contigo. Abençoa todos os lares, envolve a todos os familiares, que possamos tirar das suas lições o caminho adequado para vivermos de forma mais feliz. Abençoa as nossas águas, Senhor, que elas possam ser fluidificadas, trazendo assim o remédio que estamos, cada um de nós, necessitados. E que a sua paz, que o seu amor nesta data especial possa continuar nos envolvendo mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz a todos.